Gêmeos, eu tenho uma mensagem muito importante para você para o mês de setembro. Então fique aqui comigo até o final que a gente vai descobrir que mensagem é essa. Vamos começar aqui com o seu conselho do céu, que a gente vai ver lá no final da leitura. E depois, opa, caíram duas. Bom, não deu para ver aqui como é que caiu, mas caíram dois conselhos. A pedra de enxofre, que é o terceiro chakra, e a malaquita. A gente vai ver lá no final, vou reservar elas aqui. E vamos pegar também de uma vez o teu conselho do tarôzinho de Osho. Vamos lá. Qual vai ser o conselho do tarôzinho de Osho para o final da sua leitura? Vamos lá. Tá caindo, assim, as cartas estão se jogando para você. São três, normalmente eu tiro uma, tá? Caíram três, a sua tá vindo em pares. Caiu aqui a mente, caiu o sonho e o rebelde. Então, também vou reservar aqui para o final da tua leitura. A gente vai ver qual é esse recado no final e a gente vai começar a tua leitura com o tarôzinho, não, com o tarô de Waite. Vamos lá. Gêmeos, tudo aquilo que você precisa saber agora para o mês de setembro. Direto, sem enrolação. Vamos lá. Signo de Gêmeos. Tá, vamos lá. Gêmeos, o negócio é o seguinte aqui. Tem uma coisa que eu não posso ignorar, que o fundo do baralho é a carta do diabo. O diabo, ele vem pedindo que você saia da sua zona de conforto. O diabo, ele aparece naqueles momentos em que a gente tá, eu não diria necessariamente assim, seria acomodado, mas a gente se acostumou com aquilo que não é bom pra gente. Então, às vezes, tem uma situação, eu não tô falando necessariamente que seja uma pessoa na tua vida, ou que seja. Às vezes, tem uma situação na sua vida que você provavelmente já se acostumou com aquela situação, que não está sendo boa pra você, e o diabo, ele vem aqui nesse momento te convidando a fazer o seguinte: ei, acorda, James, vamos fazer uma mudança? Olha, você acha que você não tem saída, mas na verdade você tem saída. Tanto que esses são duas pessoas, dois diabinhos ou duas pessoas humanas aqui, elas estão com as mãos livres e a corrente está presa no pescoço. Ou seja, elas podem pegar e tirar essa corrente. Só que pela visão delas, elas acreditam que esse diabo é o único anjo, o único ser divino que ela está conseguindo enxergar. Então, muitas vezes elas ficam presas nessa ideia, numa ideia tóxica ou numa situação tóxica. Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento que você tem de não crescimento, que não evolução, que faz com que você não saia dessa situação, porque você acha que é só aquilo que você tem na sua vida. É que não existe coisa melhor, que não existe algo melhor e maior para você seguir, enquanto na verdade sim, existe algo muito melhor e muito maior para você seguir. Então ele te convida a sair, abrir e expandir a tua mente aqui. Bom, vamos lá. Eu vejo aqui no passado recente, a gente vem com a carta do eremita, e o eremita vem falando aqui que você veio investindo ou trabalhando em si mesmo durante um bom tempo, né? E então, a boa notícia aqui é que no mês de setembro, a energia que vem regindo é a carta da estrela. E a estrela, ela vem falando de cura. A estrela, ela vem falando de se conectar com o seu guia interior e seguir bastante a sua intuição. Então, muitas vezes a gente está procurando fora uma resposta que a gente já tem dentro. Então, é bem provável que você já tenha essa resposta, porque a energia que vem junto com a carta da estrela é a papisa. Então, são duas cartas aqui de muita intuição, de muita conexão com você, com o seu eu. Quanto mais você estudar, porque a papisa ela também fala de estudos, né, de você investir em um determinado estudo, assim como a carta do Papa, como se você fosse investir em um determinado estudo, seja esse um conhecimento empírico ou seja um conhecimento intelectual, que a estrela, junto com a carta da papisa, ela vem te convidando
a trazer para fora, trazer toda a sua capacidade, algo que você já está sentindo há muito tempo, que está na hora de você colocar em prática. De novo, por que a carta do diabo aqui no fundo do baralho, ele é importante? Porque é bem provável que você esteja preso numa ideia, numa situação tóxica aqui, que vem falando da papisa, junto com a carta da estrela, vem falando que você consegue se libertar, você não precisa ficar nessa situação, você não precisa deixar de acreditar em você, em quem você é. Muito pelo contrário, essas duas cartas elas te convidam a fazer uma mudança na sua vida, entendendo a sua força, entendendo o seu poder pessoal e seguindo a sua própria intuição. Porque às vezes é necessário que a gente confie mais na gente mesmo, tá? A gente vem aqui na posição do teu subconsciente, a gente vem com o 3 de copas. Eu vejo que você quer se divertir. Né? O 3 de copas é uma energia de comemoração, é uma energia de me permitir viver as coisas como eu quero viver, de fazer as coisas diferente, de deixar, né, de fazer uma mudança de fato aqui, mas trabalhando no sentido da alegria. Eu vejo que você quer ser feliz, eu vejo que você está buscando essa completude interior e esse sentimento de felicidade, do tipo, é isso, é pra lá que eu vou, eu quero me sentir satisfeito, sabe? Eu vejo que você tem buscado isso aqui. Só que na posição da tua mente, a gente vem com 4 de ouros, que mostra que o teu pensamento nesse momento tá aqui. Aqui é o teu subconsciente, é a tua alma, aquilo que a tua alma quer. E aqui é o teu consciente. É como se você tivesse muito focado aqui na sua rotina, você tivesse com a cabeça muito assim, não, eu não consigo sair. E o 4 de ouros, como ele é a manutenção da ação, ele fala muito sobre um hábito que eu tenho e que eu estou investindo nesse hábito constantemente e que eu acredito que eu não possa mudar, ou que talvez não queira mudar. De novo, o diabo voltando aqui. Ou seja, você pode e você consegue mudar se você quiser. Você precisa de parar de acreditar que só existe essa possibilidade na tua frente. Porque é para lá que você está olhando. Então, o 4 de ouros, quando você está olhando só para um tipo de comportamento, só um tipo de uma forma de pensar e agir, não te ajuda a expandir as suas ideias, a sua mente e buscar outras oportunidades. E o que vem falando para você é: busque outras oportunidades, busque outra maneira de ver as coisas. Não precisa de ser necessário. Daqui a pouco a gente vai abrir a tua mandala com baralho cigano, trabalho, amor e família. Mas, independente de qual área da vida que a gente estiver falando aqui para você, aqui pede que você expanda a tua mente, acredite mais em você, acredite mais no seu potencial, em quem você é. Por quê? Porque você pode ir além. Abra a tua visão. Se você pode agir diferente, então você pode ter resultados diferentes. Desculpa, eu tive que parar para poder pegar uma entrega ali. Bom, na posição do teu futuro próximo aqui, a gente vem com um as de espadas. E o as de espadas vem mostrando uma nova forma de pensar. Talvez uma ideia, um insight que você tem aqui que vai ser de grande importância. Que presta bem atenção, porque esse insight que você vai ter aí tem uma grande possibilidade de ser exatamente o guia para onde você deve ir, o que você deve fazer. E muitas vezes, algumas ideias que nós temos não são necessariamente nossas ideias, mas podem ser inspirações. Então é importante que você esteja aqui nesse mês muito conectado com a sua essência, com a sua energia, sobre quem você é e o que você acredita, assim. Então, tenha consciência do teu corpo, né? Porque muita gente pensa que para ser espiritualizado a gente só tem as coisas lá do alto, só as coisas do céu, enquanto na verdade essa experiência aqui na Terra, nós escolhemos viver essa experiência nessa Terra nesse momento justamente para que a nossa alma possa crescer e evoluir. Então, essa experiência, nós somos os seres de luz por essência, nós somos espírito por essência. Então não existe nada fora da matéria que não seja energia ou espírito. Então quanto mais você estiver conectado consigo mesmo, entendendo e escutando o seu corpo, porque o seu corpo ele fala com você. E ele te direciona. Então, muitas vezes, eu vejo aqui que na posição dos teus desejos e anseios, a gente vem com o 9 de espadas, e você tem muito medo, talvez, de passar por uma nova crise de ansiedade, ou passar por alguma coisa que vem trazer uma preocupação para você. Existe algo que está te perturbando aqui. Só que, mais profundamente do que ter medo de passar por isso novamente, ou de
viver essa situação novamente, é começar a se questionar. Essa ansiedade está aqui, o que que ela provoca no meu corpo? E o que que o meu corpo está me dizendo com relação a isso? Quando eu penso em permanecer nesse caminho, o que que o meu corpo fala comigo? Né? O que que eu sinto? Aonde que eu sinto? Qual? Então, quanto mais consciência você tiver de si mesmo, mais bem direcionado ou bem direcionada, você vai ter mais oportunidades de entender o seu futuro, de entender qual é o melhor caminho que você deve seguir, melhor será para você, tá? Na posição do teu comportamento, a gente vem com o pajem de ouros, e o pajem de ouros é exatamente isso, tá? É a profunda meditação e conexão consigo mesmo. Vem falando praticamente mais ou menos aquilo que eu já falei aqui, essa conexão, esse contato consigo e com o teu corpo. Na posição do seu ambiente, do seu ecossistema, a gente vem com o As de Paus. E o As de Paus, ele traz também novas oportunidades no sentido de uma nova energia, um novo começo, né? Onde eu fechei todo o ciclo e agora eu me permito começar. Ou seja, eu me permito recomeçar. E aqui a gente pode estar falando, a gente não precisa para recomeçar, a gente não precisa de mudar de estado, de país ou nada disso. Muitas vezes esse recomeço é uma decisão que você pode tomar de ser melhor, um novo comportamento. E esse novo comportamento gera uma nova energia ou uma nova forma de pensar. Então aqui o ambiente no geral ele está propício para isso. Você só não vai fazer se você não quiser de fato, tá? E aqui a gente fecha a tua mandala com a carta dos amantes, né? Os amantes ele fala de clareza mental. De novo, né, quanto mais essa clareza, você tiver essa clareza mental, melhor será para você aqui nesse momento. Então, vamos trabalhar aqui aí eliminando todas as suas dúvidas, tá? Porque os amantes, às vezes, ele traz dúvidas, mas essa dúvida, muitas vezes, é porque a gente está só no nosso racional e a gente não está com a capacidade de sentir, de fato, o nosso corpo, né? O que que nós sentimos, o que que o nosso corpo está nos dizendo aqui. Vamos trazer aqui trabalho, amor e família para você e ver o que que isso tem, o que que baralho cigano tem para te dizer. Vamos começar a tua vida profissional. Caiu. Os livros. É a carta que caiu aqui. O que mais? Cegonha. O sol. Vida amorosa. E vida familiar. Na tua vida profissional. Na tua vida profissional eu vejo oportunidades aqui, tá? Você está pensando em estudar alguma coisa? Ou finalizar alguma coisa? A carta dos livros fala de estudos, tá? Ou contratos. Um contrato ou um estudo que vai trazer para você uma grande oportunidade e de sucesso, tá? Então aqui, se você está pensando em estudar, ou fazer um contrato, ou investir em alguma coisa, faça. Só faça, tá? Por quê? Porque eu vejo isso vai abrir portas para você esse mês, ou talvez um estudo que você já encerrou, que você já fechou, e que tem boas possibilidades aqui de trazer novidades para você. Pode ser um estágio, você começando um estágio aqui, para quem está estudando, começando um estágio, alguma coisa desse tipo. Se você não está estudando, mas eu sinto que é algum novo conhecimento que você vai adquirir que vai abrir portas para você aqui. Um novo conhecimento, talvez pode ser, não significa necessariamente que você tem que voltar para a faculdade, mas você está pensando, por exemplo, em fazer um investimento num curso rápido. Isso vai trazer para você grandes oportunidades aqui, tá? Agora, para quem não tem nenhuma possibilidade de estudos, é a possibilidade de um contrato aqui. Um contrato chegando para você, uma oportunidade de fechar um contrato, tá? Na vida amorosa, eu vejo muita comunicação. A gente vem com a carta da carta, os pássaros, que nesse caso é a cegonha, que eu uso a versão estendida desse baralho cigano, e a carta do mensageiro. Então, de fato, aqui, olha, tem muitas mensagens sendo trocadas. Se você está vivendo um namoro à distância, ou talvez o teu cônjuge esteja à distância nesse momento, eu vejo vocês trocando muitas mensagens aqui. Aí vem, Dani, tô solteiro, não tenho ninguém para poder
me dar nesse momento, etc e tal. O que acontece aqui é exatamente você trocando mensagens com alguém. É bem possível que você vá conhecer alguém aí através do aplicativo ou alguém distante, tá? Porque eu vejo muitas mensagens e eu vejo uma necessidade de fazer uma viagem ou de um certo deslocamento aqui, tá? Vida familiar. Você está em dúvida sobre qual caminho você vai escolher aqui na sua vida familiar ou você precisa de tomar uma decisão na sua vida familiar? E uma dessas decisões implicam aqui, olha, uma mudança de ciclo, tá? Um fechamento de um ciclo. Então eu vejo você aqui fechando um ciclo, encerrando alguma coisa na tua vida, ou uma solução trazendo aqui. Tem uma decisão para ser tomada na sua vida familiar, não significa necessariamente que seja você que tenha que tomar essa decisão, mas algo que vai implicar você, porque tá bem forte aqui com relação à tua vida familiar. E eu vejo aqui uma oportunidade ou um fechamento ou uma solução acontecendo para você, tá? De outras situações que a gente vem aqui, no geral, o centro da tua mandala é a carta dos pássaros. Cruza com a carta da cegonha, a carta... Bom, ela afeta todas as cartas aqui. Então aqui é muito forte que venha chegar uma notícia, uma oportunidade para você esse mês que esteja relacionada a trabalho e estudos. E também tenha para alguns de vocês, essa situação aqui que está relacionada a trabalho, estudos ou essa oportunidade pode abrir portas na tua vida amorosa também, tá? Vejo uma solução chegando aqui para você, então se você está com dúvidas se a tua vida ou dificuldades financeiras, tem uma solução chegando para você aqui esse mês. Eu vejo que uma decisão que você vai tomar vai abrir portas para o sucesso. Então eu vejo também que você está fechando um ciclo e abrindo uma nova jornada. E você está deixando alguma coisa para trás e se permitindo fazer algo novo na tua vida. De fato, eu vejo que você vai fechar um ciclo que antes, de novo, a carta do diabo lá no começo, talvez você não esteja vendo possibilidades nesse momento, mas existe uma possibilidade de você sair dessa situação. Existe. Então, ao invés de você se conectar com aquilo que você não quer, para tudo que você está fazendo. E para de se conectar com aquilo que você não quer. Para de olhar para aquilo que você não quer. E comece a se conectar com o que você quer. Ai, Dani, mas eu não vejo oportunidades, não tem nenhuma possibilidade, não tem como. Criatura, não tem como na tua cabeça. Na tua cabeça, mas para o universo que é infinito, existem infinitas possibilidades. Então, se conecta com aquilo que você quer. Como é que você quer se sentir? Eu quero, não, na verdade o que eu queria, sem limites, era ter um emprego maravilhoso. Lembra que, aliás, não foi para vocês que eu contei, foi uma cliente minha de hipnoterapia que ela veio para mim para poder desbloquear a vida dela, porque ela tinha muito medo de tudo, muito medo. Então, antes dela, ela não se arriscava em nada. Raramente ela se arriscava. E quando ela se arriscava, ela tinha muita dificuldade. Então ela veio para poder fazer hipnoterapia comigo. Os 2 primeiros meses foram um pouco difíceis para ela, porque a gente foi muito profundo, então ela teve que insistir bastante ali em algumas coisas. Ela não desistiu e ela foi até o final. Essa mulher conseguiu um emprego grávida. Um dos exercícios que eu passei para ela foi justamente se arriscar. Se arriscar, porque ela passou por uma situação bem tensa mesmo, bem tensa durante o processo, que não foi por causa do processo, por causa do processo em si, mas que veio para poder ajudar ela a sair do eixo, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, para ajudá-la a sair do eixo, ajudá-la a se recompor no seu próprio eixo. Então ali ela teve 2 caminhos, desistir ou não desistir. Mas ela insistiu. Ela insistiu. E ela estando grávida, ela se arriscou, porque um dos exercícios dela era se arriscar em fazer alguma coisa que ela não faria. Ela conseguiu fazer, se aplicou para o emprego e conseguiu o emprego estando grávida. Ah, mas o patrão não sabia. Sabia. Ela falou, mas eu tô grávida. Não tem problema não, você vai trabalhar quando der para trabalhar. E ela conseguiu. Então, por que você está travando a tua mente, limitando o universo, sendo que tem algo muito maior para você conquistar, para você... Cara, não coloca limites no universo, não coloca limites naquilo que é ilimitado. O que é limitado é a tua mente, é a tua visão, é as tuas capacidades, as tuas possibilidades, não a capacidade, perdão. É as tuas possibilidades que são limitadas, não o universo. O universo não é limitado, mas você muitas vezes
que coloca esses limites e é por isso que você não vê resultados, tá bom? Vamos ver qual que é o recado para você aqui? Uau! O rebelde, o sonho e a mente. De novo, gente, olha, é a tua mente que está te bloqueando. Nada mais do que isso. É a tua mente. Na hora que você soltar isso para o universo, na hora que você tirar o olhar daquilo que você não quer e começar a focar naquilo que você quer, como seria isso? Mesmo se eu não tivesse se tempo, dinheiro, se não tivesse nenhuma limitação, o que eu faria da minha vida? Como eu agiria? O que eu seria? E é exatamente por isso que você deve soltar a sua mente aqui. Se parar de colocar limites no teu racional e começar a expandir a tua consciência. O sonho. Viva o teu sonho. Acredite em você. Para! Comece a acreditar mais em quem você é e nas suas próprias capacidades. Sonhe sem limites. E o rebelde. O rebelde, ele é representado muito pelo signo de Áries, porque aqui é a carta do imperador. E o rebelde é o quê? Ele vem com a águia no lado direito, que é a expressão da ação, do fazer sem limitação, e vem quebrando essas correntes nos seus pés. Ou seja, o rebelde, ele fala que você seja rebelde, não interessa se tem possibilidade ou se não tem. Você faz a tua oportunidade acontecer. Então acredite no improvável, acredite no impossível, acredite nos seus sonhos. Vamos ver aqui o que veio para você? Essas cartinhas, esse oráculo, ele é feito por uma portuguesa e costuma ser um tapa na cara muito certeiro, muito certeiro. Então se prepara que eu vou ler aqui o que vem para você. Deixa eu fazer uma pausa para limpar minha mesa. Vamos lá. O que vem aqui para você? Vamos lá. A pedra malaquita, que é o quarto chakra. Malaquita. Elimine da sua vida tudo aquilo que intuir como algo que já não serve. Elimine da sua vida tudo aquilo que intuir como algo que já não serve. Vamos ver qual que é o recado. Quando sua escolha é direcionada para esta carta, o céu convida-o a ir no âmago do seu ser e visionar dentro de si o que ainda reside na sua alma, mas que já não faz sentido aí permanecer. A malaquita vai ajudá-la a conectar-se com o seu melhor e a libertar-se de tudo o que ainda está enraizado em si. A presença dessa pedra com função terapêutica traz libertação de fardos, que por sua vez proporcionará segurança e positividade. Uau! A outra pedra que saiu aqui para você foi a pedra do enxofre. Neste momento, tá uma do lado da outra, agora que eu vi. Que bom. Nesse preciso momento, é urgente que sejam cortados os cordões etéricos com pessoas ou situações. Uau! Com quem que você está precisando cortar uma energia, um cordão etérico aí, hein? É bem evidente esse conselho do céu. Quando a escolha incide nessa pedra, pois ela quer alertar que há necessidade urgente de serem cortados os cordões etéricos com pessoas ou situações. Avisa que chegou a hora de libertar-se. Avisa que chegou a hora da libertação e esta pedra possui esse poder alquímico. Faça dela, nesse momento, a sua melhor companhia. O nome da pedra é enxofre, é um cristal, tá bom? É isso. Gente, esqueci. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, que é uma consulta particular exclusivamente com a sua energia. Tá aqui na tela. Se inscreve na minha newsletter também e vai lá no meu Instagram, porque essa semana eu vou lançar uma baseado nas experiências que eu tive para as minhas clientes. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham condições de fazer hipnoterapia, porque é um valor mais elevado, eu sei. E eu só trabalho com o tratamento completo, porque eu quero ver o resultado de vocês. Então, baseado nisso, eu criei uma coisa super, hiper especial que vai te ajudar a destravar o seu faturamento. Você que é uma pessoa que está limitada, você sabe que você tem poder, você sabe que tem o seu potencial, mas você não consegue ir além, porque todas as vezes tem um limite, aquilo te trava. Então, me segue lá no Instagram, porque essa semana eu vou lançar algo muito especial, que vai te ajudar a quebrar esse padrão, vai te ajudar a entender o que está te travando e te ajudar a dar esse primeiro passo. Ó, de novo, eu vou deixar para vocês aqui o link aqui na tela para vocês irem lá, me seguirem no Instagram, seguirem a minha newsletter lá e também se inscrever no canal. Se inscrever, curtir, comentar, deixa pelo menos um emoji de coração aí que já vai me ajudar bastante. Beijo para você e até!